Conta pra gente. Sim. Quais são os 11 maiores erros ao se falar em público. Os 11 maiores erros de falar em público, vamos pensar aqui. 11 erros. Eu tomo a liberdade de dizer que existe um só. Me fala um, qual é? Não falar. Não falar, é um grande erro. Se você vai falar em público, você não fala, você já começa errado. Perfeito, você já me salvou. Fala outro pra mim, vai, vamos falando os 11 erros. Eu acho que um grande erro é o julgamento que você faz da sua plateia. É você entrar e olhar para a pessoa e pensar que a pessoa está pensando alguma coisa que ela está pensando alguma coisa de você. Você julga a pessoa. Esse é um grande erro. A pessoa tem o direito de pensar o que ela quer. Você está falando em público, a pessoa está pensando. Você não tem como entrar na mente dela e falar assim, nossa, não pense nisso que você está pensando. Não dá para fazer isso. Então, eu acho que um grande erro é esse, julgar a outra pessoa. Um outro erro, seria um terceiro, é o erro de você se julgar demasiadamente. Você ficar prestando atenção demais em você, falar assim, estou gaguejando, estou mexendo demais, Porque aí você fica tão pensando em você que você não consegue fazer a sinergia com a sua plateia, você não consegue interagir com o outro. Exato. Um outro grande erro de falar em público, eu acho que é a movimentação. Gente que não consegue parar no mesmo lugar e fica movimentando o tempo inteiro para lá e para cá, para lá e para cá, porque a pessoa fica muito ansiosa, então ela fica andando de um lado para o outro. E a plateia fica assim, né? Olhando e mexendo a cabeça e não consegue. Falar muito rápido, esse é um grande erro também. É um erro que as pessoas fazem muito. Fala muito rápido. Fala para acabar logo. Fala para sair do palco. Exatamente. E aí fica apavorada, porque quanto mais rápido ela fala, mais apavorada ela fica, menos as pessoas entendem. Então é um problema sério. Não respirar, falar muito rápido também, não fazer pausas, eu acho que é um erro. Tem gente que não faz pausa. Ou então, por não fazer pausa, começa a falar né. Aí fala né, então, percebe, entende. Esses vícios de linguagem acabam atrapalhando uma boa elocução, a pessoa... Porque o silêncio é uma coisa boa. Olha, a gente fica em silêncio e acontece alguma coisa. Não sei o que, mas alguma coisa acontece. E as pessoas são muito ansiosas, querem botar a palavra no silêncio e isso acaba complicando. Na televisão, um pouco mais rápido. Televisão, entrevista, a gente fala porque não tem aquela plateia ali sentada. Eu acho que isso. Não se preparar adequadamente, eu acho isso terrível para quem fala em público. A pessoa não estrutura o que ela vai falar. Ela não estrutura, ela não sabe como ela vai fazer uma abertura, ela não sabe. Ela acha que vai começar a falar e sai falando. E aí acaba não passando direito o que quer. Um outro erro é não fazer um bom fechamento. Porque o que acontece? Tem gente que fala assim, bom, gente, para acabar, e aí não acaba. Fica falando porque não sabe como acabar. Então ela começa a falar e não termina. Esse é um outro erro. Não olhar para as pessoas, eu acho que é um outro erro. Quando você está falando em público, é importante você olhar. A câmera, por exemplo, é um negócio que chama a atenção da gente. Mas ali está a câmera, a gente não sabe quem está lá atrás da câmera. Não sei, oi, você, tudo bem? Quem está atrás da câmera? A nossa querida Alígia, que está atrás da câmera. Né? E aí, lá do outro lado, você em casa, por favor, você que está aí também, está assistindo os erros. Então não faça esse erro. Inclua as pessoas na sua conversação, inclua. Então, olhar é importante. A câmera está aqui, claro que a câmera é mais fria, né? Mas a pessoa está aqui, então seja caloroso, receba, olhe. Eu não sei se eu já falei uns 8, pelo menos. Primeiro de todos é esse, não falar. É um grande erro. Não falar. Esse é o pior de todos. É o pior de todos, tem que falar. Eu acho que também não se interessar pela sua plateia. Quem é a sua plateia? Para quem que você está falando? Porque tem gente que é assim, eu dou um exemplo, que às vezes você é um físico nuclear, entende tudo de física quântica, aí está lá na faculdade, está fazendo uma palestra de física quântica para os alunos da física quântica. Aí beleza, aí tem uma senhorinha que está varrendo lá a sala, ela gostou de alguma coisa, aí convida você para fazer uma palestra lá na comunidade dela. Aí você, claro, eu faço. Aí você sai com a física nuclear, com todo o seu conhecimento de física quântica e vai para a comunidade levando a mesma palestra. O que vai acontecer? Ninguém vai entender nada. Então você precisa transformar esse conhecimento todo escolar, né, todo acadêmico, numa coisa próxima daquelas pessoas da comunidade, com exemplos, histórias. Isso é muito importante também. Eu acho que só aí já temos aí uns 10 erros que
que são graves, Precisa falar em público, assim, falta de generosidade. Quando você fala em público, você precisa ser generoso com a sua plateia. Ser generoso, dá as coisas, fala as coisas e conversa com as pessoas. Tem uns que falam para não perguntar, quando você está falando em público, não interagir, não perguntar. Não sei quem é, mas tem um mestre aí de comunicação que fala assim: professor pergunta, palestrante não. Eu acho que se você está numa palestra, alguém pergunta uma coisa, pô, é legal, a pessoa perguntou, você só não pode ficar só naquela pergunta. Mas você Eu pode... acho fundamental. Não é fundamental? Qual o gosto de você fazer uma palestra? É a pessoa interagir. Interagir. Se você não permitir ela perguntar, ela não vai participar. Só tem que tomar Aí você cuidado. vai ter um péssimo conceito como Isso. palestrante. E tem que só tomar cuidado com aquele louco de palestra. Você conhece o louco de palestra? Não. Não conhece? É aquele cara... É o político. Não, é que você fala assim, bom, aí você está falando, fala assim, alguém tem uma pergunta? A pessoa fala assim, eu tenho. Aí a pessoa vai pegar o microfone, ela pega o microfone e começa, olha, em 1912, quando eu vim lá dos Estados Unidos, eu encontrei aqui na cidade uma comunidade. Aí a pessoa começa a falar, ela não faz a pergunta, ela começa a falar. Ela vai fazer o discurso. E ela faz o discurso e não pergunta. E aí fica chato, porque num momento desse você vai falar assim, olha, faça a pergunta por gentileza, porque dá uma raiva, né? E hoje em dia, logo que você começa a falar, você já tem que deixar claro o porquê que você quer que aquelas pessoas assistam a sua palestra. É mais ou menos assim, quando eu acabar a minha palestra, o que eu quero que as pessoas saibam, entendam, reflitam, comprem, viajam, brinquem, se divirtam, se encantem. Esse objetivo já começa aí. Desde o início é importante eu deixar claro, porque a plateia quer saber. Senão você não vai gerar interesse. Eu estou aqui para quê? Para falar sobre isso, o meu produto é ótimo, ou então para falar como é que nós vamos ganhar $1 milhão, ou então para falar como é que essa televisão vai arrebentar de fazer sucesso. Ou seja, desde o início já começa, porque isso já começa com a postura, com a sua conduta, tanto a racional, do raciocínio, quanto da postura psicológica, emocional, como é que você vai abordar isso. Desenvolve o assunto até fazer um fechamento show de bola. Começo, desenvolvimento, como você disse, um fim. Geralmente um fim para cima, um fim que convide as pessoas a mudar, que levante isso. Não pode terminar falando assim, então é isso, tá, gente? Muito obrigado.